Boa noite, começando mais um programa Papo Sério aqui pela TV Ativa, canal 20.1 HD e também pelas ondas médias e tropicais da Rádio Difusora Roraima. No programa de hoje a gente conversa novamente com o presidente do Instituto de Terras e Colonização de Roraima, o Iteraima, o Alisson Macedo. Boa noite, presidente, seja bem-vindo de volta ao Papo Sério. Boa noite, mais uma vez obrigado pelo espaço para a gente estar divulgando as ações do governo, as ações do Iteraima. Presidente, vamos começar falando sobre o programa Terra Legal, que foi lançado dia 10 de maio agora pela governadora Sueli Campos. Queria que o senhor detalhasse um pouco o que é esse programa, como é que ele funciona. Olha, foi lançado no último dia 10, o Programa de Regularização Fundiária do Estado, Título Legal. Ele é fruto de todo o trabalho que foi executado desde o início do mandato da governadora Sueli Campos, onde ela buscou, junto ao governo federal, um assento para o Estado na Câmara Técnica Federal de Destinação de Terras para resolver toda a questão da transferência das terras para o Estado. Negociou toda a questão ambiental, daquelas unidades de conservação precisariam ser ampliadas e outras precisariam ser criadas. Também impediu, que foi um ganho histórico, impediu a criação de unidade de conservação na área de lavrados, até porque os lavrados roraimenses já estão perfeitamente preservados em terras indígenas, tanto na São Marcos, na Raposa Serra do Sol, e o indígena ele convive harmonicamente com a natureza. Então não era necessário mais criar uma unidade de conservação de lavrados, do ponto de vista de proteção. Ademais que o lavrado hoje tem um potencial para a nossa agricultura, porque é a área mais adequada para o cultivo de grãos. Porque não precisa desmatar, né? Exato. O lavrado já está aí. Já está aí, a questão de reserva legal é menor do que a área de floresta. Então todo esse trabalho que foi feito, ele culminou com a apresentação na Justiça Federal, que tem uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal com relação à transferência, não foi cumprida as condicionantes desse decreto. Então, em 7 de outubro, nós apresentamos à Justiça Federal todo o trabalho que foi feito, cumprindo todas as exigências do decreto, e no dia 29 de março, a Justiça Federal declarou válido todo o trabalho que foi apresentado pelo Estado e também autorizou o INCRA a dar continuidade ao processo de transferência das terras e ao Iteraima a dar continuidade ao processo de titulação. Então, governador, nós nos preparamos toda a base legal para emissão de títulos e foi lançado pela governadora Sueli Campos o programa Título Legal. Já realmente ele é fruto desse trabalho árduo que foi feito a quatro mãos, Iteraima, CEAPA, FEMAR, IACT, Secretaria de Planejamento e a própria governadora, que foi a Brasília diversas vezes com a presidenta Dilma à época e a senadora Ângela Portela, para destravar essa questão fundiária. Então e o nome é bem sugestivo. Pois essa batalha judicial justifica o nome Título Legal, então. Título Legal porque esse título que está sendo expedido agora, ele pode ser consultado em vários sistemas do governo federal e nosso sistema de processo. Pode ser consultado no site do Iteraima, o processo administrativo que deu origem ao título. Da última vez que o senhor veio aqui, o senhor falou desse site que ainda não estava funcionando, mas agora já está. Já está funcionando. Pode ser consultado o processo que deu origem ao título no site do Iteraima. Pode ser consultado o nome dos beneficiários no Diário Oficial do Estado. Pode ser consultado o beneficiário no Sistema Nacional de Cadastro Rural. E pode ser consultado o beneficiário também no Sistema de Gestão Fundiária do Governo Federal, que é o sistema onde valida e certifica todo o georreferenciamento de imóvel rural. Então, nós nos preparamos para emitir esse título com total segurança e transparência. O Iteraima já conseguiu digitalizar os documentos que estavam em papel até então? Não, ainda nós temos um sistema que acompanha o trâmite do processo, a movimentação, o procedimento totalmente digital, a exemplo do que ocorre na Justiça, nós ainda não alcançamos esse nível de excelência, mas vamos buscar isso. É um caminho para facilitar chegar lá, né? o serviço prestado à população. O senhor falou em relação às reservas legais, essa negociação que o Estado teve com a União, nessa negociação, significa que Roraima
está livre de que novas terras sejam demarcadas ou não? Ou não chegou a esse nível ainda? Não, o decreto ele deixou bem claro que antes de repassar para o Estado, o que precisaria ser ampliado ou criado. A partir daí, a área sendo repassada para o Estado vai ter autonomia para definir toda a destinação dessas áreas. O que era para ser criado já estava definido no decreto. Era isso que na verdade, emperrava o Estado a crescer e de receber. A crescer também economicamente, né? Na questão definir da logo quais eram as reservas, de modo que o trabalho ele foi no sentido de reduzir o mínimo a pretensão inicial dessas reservas para resguardar o máximo de área para ser destinada para a produção agropecuária, o setor produtivo, criação de assentamento, criação de projeto de colonização, que o próprio decreto também impõe. Essas áreas que o Estado recebe, ele tem que destiná-las para regularização fundiária, criação de assentamentos e de projetos de colonização. Então nós resguardamos o máximo possível para poder ajudar esse Estado com a regularização fundiária a buscar outro nível de excelência no ponto de vista da produção primária. Com a segurança jurídica, o nosso produtor, o nosso agricultor, ele terá tranquilidade para produzir e terá os incentivos, porque ele vai poder, com o título na mão, que é uma garantia real, buscar financiamento nas instituições de crédito. E isso realmente vai poder agregar maior tecnologia à sua produção, ter maior volume, maior escala, para poder vender melhor e assim ter um lucro maior e gerar emprego e renda para o nosso Estado, que isso é o que mais importa. É o que mais, e além do mais, quando você titula, você evita o conflito. Sim. Você define a propriedade, você evita o conflito, você facilita o monitoramento ambiental, porque os órgãos ambientais vão saber quem é o proprietário, facilita, porque você define quem é o responsável por aquela área, então não é só regularização fundiária, traz vários outros benefícios. Certo. Diferente, por exemplo, de outros estados que até são mais velhos do que Roraima, que vivem conflitos agrários aí há décadas, né, e sem que haja nenhuma solução. Presidente, o programa Título Legal foi lançado dia 10 de maio agora, e até agora a gente observa aí pela mídia que já foram emitidos vários títulos, né, especialmente naquela região ali da gleba Caracaraí. Queria que o senhor dissesse para a gente, até agora, do dia 10 até hoje, mais ou menos quantos títulos já foram emitidos? Nós já emitimos mais de 50 títulos definitivos. Isso quer dizer que se cada título desse está num ritmo acelerado, né? Pleitear, conseguir aprovar um financiamento no banco de 150 a 200 mil reais, só ali naqueles 2 municípios será injetado mais de 10 milhões. Nossa. E esses títulos, como eu falei, a gente está trabalhando numa área reduzida, que é uma área que está fora da faixa de fronteira de 150 quilômetros, faixa de fronteira internacional. Essa área, dentro da faixa de fronteira, nós estamos aguardando o assentimento do Conselho de Defesa Nacional, cujos processos já estão em Brasília. Saindo o assentimento, nós temos aí milhões de hectares para ser regularizado. Esses 50 títulos foi numa área muito reduzida, mas que tem um potencial, tanto é que nós estamos focando o nosso trabalho lá, que é a área que já está disponível para titulação. Ok. Bom, estamos conversando hoje com o presidente do Iteraima, Alisson Macedo. A gente vai para um breve intervalo e volta para o segundo bloco para continuar essa conversa aqui. Não saia daí, é um minuto só. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje recebendo o presidente do Iteraima, Alisson Macedo. Presidente, a gente falava sobre a titulação ali da gleba Caracaraí. Por que a escolha dessa gleba em primeiro lugar? Como eu falei anteriormente, é porque essa área da gleba Caracaraí, parte da gleba está fora da faixa de fronteira de 150 quilômetros. Tem uma área que a gente já pode expedir o título. A área dentro da faixa de fronteira, nós estamos aguardando o assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional. Na hora que vier esse assentimento, nós atuaremos em todos os municípios, por sua totalidade, Amajari, Boa Vista, Alto Alegre, Cantá, Bonfim, Normandia, Mucajaí, Iracema,
e Caracaraí por inteiro. Então, e o restante do sul do estado, então logo a gente registre essas áreas em nome do estado, também atuaremos lá. Mas essas áreas desses municípios que eu citei, é porque já estão matriculadas em nome do estado no cartório de registro de imóveis, aguardando só assentimento. E essa área da gleba Caracaraí, como eu falei, ela está fora da faixa de fronteira, então nós não precisamos do assentimento. Logo, podemos iniciar a titulação que fizemos. E à medida que as outras forem se qualificando, né, vai ser emitido o título. Vai ser emitido e, na verdade, o interessante é que com essa primeira emissão de títulos, gerou realmente expectativa muito boa. As pessoas acreditaram, estavam desacreditadas e viram que é uma realidade. Tantas décadas, né, sem poder negociar, sem ali naquela... talvez aqui nossa região vire área indígena, vire área de proteção ambiental e a gente acaba perdendo as terras, a produção, como aconteceu na Raposa, né? Muitos plantadores de arroz ali tiveram que se mudar do estado porque perderam as terras. Né? Esse programa de regularização fundiária do estado, o título legal, ele foi uma preocupação da governadora Sueli Campos, que ele é voltado especificamente para a agricultura familiar. Você vê a agricultura familiar, aquela área de até 100 hectares, o título pode até ser gratuito se a renda familiar for inferior a 3 salários mínimos. É um incentivo do governo em regularizar a terra, não cobrar, mas em contrapartida as pessoas que receberam o título vão ter que produzir, gerar emprego e renda. E a média propriedade, a pequena propriedade até 400 hectares, eles podem ter um desconto do valor da terra nua de até 80%. Nossa. E a média pode chegar até 50%. É um incentivo que o governo dá, é uma preocupação, como eu falei, da governadora Sueli Campos, e não só titular para... O Iterame não é imobiliário. Ele não está titulando para ganhar dinheiro, ele está titulando... Não é especulação imobiliária. Ele quer gerar emprego e renda. E gerando emprego e renda, o benefício para o Estado vem de outra forma, que não é recebendo pelo valor da terra nua. Então, está sendo cobrado um valor justo, que seja pagável, e que as pessoas que receberam os títulos, elas possam ter a condição, como eu falei, a garantia para poder produzir com segurança, com tranquilidade. E, como eu falei, o principal foco é gerar emprego e renda e o bem-estar dessas famílias que estão sendo contempladas com o título. Qual a previsão de quantas famílias devem ser beneficiadas com esse programa, presidente? Olha, só nessas áreas que já estão registradas em nome do Estado, mais de 5 mil famílias. Só nas que já estão registradas, ainda tem mais em todo o sul do estado. A gente tem a expectativa que ultrapasse 10 mil famílias a serem beneficiadas. Então é um trabalho, realmente é um desafio muito grande e o Iterame, juntamente com a Secretaria de Agricultura, que é a nossa parceira na regularização fundiária, nós não vamos medir esforços para alcançar qualquer família que ocupou legitimamente aquela área e tem um direito para ser reconhecido. O Iterame vai reconhecer esse direito, porque para isso a governadora lançou esse programa Título Legal, que é para levar segurança jurídica, levar tranquilidade, diminuir o conflito e fazer com que a população rural ela tenha uma condição de vida melhor. Presidente, esse programa ele não atinge, como o senhor estava falando agora há pouco sobre a questão da gratuidade das famílias que têm até 3 salários mínimos, né, de renda familiar, e também as pessoas que têm um pouco mais de condições financeiras. Quer dizer que é um programa que não atinge apenas a agricultura familiar, mas de uma forma geral, né? A lei prevê a regularização para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. Então, o pequeno, logicamente, ele amparado até por legislação específica, ele tem uma série de benefícios por conta de ser agricultor familiar. O médio também tem algum benefício e o grande também pode ser regularizado, mas já é um patamar mais acima, não tem muito desconto na regularização fundiária porque já é grande. Então ele já tem um nível de produção já bem profissionalizado e que ele pode realmente, em ser grande, a legislação diz que o Estado não precisa dar nenhum benefício do ponto de vista de regularização. Ele vai ter outros benefícios fiscais, mas do ponto de vista da regularização, ele não tem nenhum benefício, mas ele pode, a lei permite ele regularizar uma área ocupada. E com o título na mão, ele consegue juntar ao banco, buscar financiamento e realmente aumentar a sua produção.
A gente pode dizer que esse programa Título Legal, ele é um marco histórico para o Estado? A gente pode falar da história de Roraima antes do Título Legal e depois do Título Legal? Pode sim. Como eu falei no início, você tem dois sistemas do governo federal, pode ser consultado quem foi beneficiado, e o próprio site do Iteraima, no sistema de processo, existe o processo que gerou aquele título. Então isso é transparência, o que não, de certa forma, não ocorreu no passado. Tanto é que foi ajuizada essa ação civil pública pelo MPF, foi emitido título sobrepondo a projeto de assentamento, a unidade de conservação, e hoje nós utilizamos uma base cartográfica nacional única, que nos permite, com total segurança, que o Estado está titulando em área que é indubitavelmente de propriedade do Estado e que, acima de tudo, está transparente, tem toda a legislação posta, está sendo seguida, e isso nos dá tranquilidade porque, como eu falei, o maior público que está sendo beneficiário é o agricultor familiar. E você regularizando o agricultor familiar, você diminui o conflito. Logicamente, como eu falei, temos o agricultor familiar que é em torno de 80% da demanda, nós também temos o médio e o grande para ser regularizado. Com certeza. Bom, é importante ressaltar que isso não é uma coisa extraordinária que o Estado está fazendo para o agricultor pequeno, médio e grande. Está apenas cumprindo a sua obrigação, né? A diferença, na verdade, é que os governos anteriores não olhavam para o agricultor, para essa questão aí, com esses olhos que o governo atual está olhando, não é isso? Exato. Foi buscar todos os mecanismos para ter essa segurança para iniciar a titulação. Como eu falei, tem uma decisão do dia 29 de março que autorizou o INCRA a transferir o Iteraima a titular e, logicamente, nós estamos titulando em área que é, sem dúvida, de propriedade do Estado. Estamos levando a segurança jurídica e, com isso, diminui o conflito, facilita o monitoramento ambiental, porque você atribui a responsabilidade a quem está recebendo o título, e isso desencadeia uma série de mecanismos de controle que facilita a atuação do Estado, a atuação da União, em gerenciar toda essa questão fundiária, que a gente costuma chamar isso, que a gente tem que fazer uma gestão responsável da terra, que é regularizar, diminuir o conflito e diminuir o desmatamento, porque você sabe quem é o proprietário vai respeitar a legislação ambiental, porque para isso ele precisa acessar o crédito, os créditos junto aos bancos. E ele tem que estar totalmente legal ali, totalmente legal. E é isso que eles querem. Aquele agricultor que produz, que não é especulador, que quer a terra para produzir, ele, sem dúvida alguma, ele quer estar na legalidade, ele quer ter seu documento, ele quer ter seu licenciamento ambiental. Isso é unânime. Aquele que quer produzir, ele quer andar perfeitamente, porque ele com toda essa legalização da terra, licenciamento ambiental, ele tem tranquilidade para produzir e vender seu produto, sem ter nenhuma barreira que impeça ele de exportar, enfim, de comercializar a sua produção. Muito bem, estamos conversando hoje com o presidente do Iteraima, Alisson Macedo. A gente vai para mais um intervalo e volta para o último bloco do programa de hoje. Não saia daí, é um minuto só. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje recebendo aqui o presidente do Iteraima, Alisson Macedo. Presidente, a gente falava sobre legalidade, sobre a questão de o produtor rural, o homem do campo, estar ali com o seu documento em mãos e poder acessar todos os benefícios que um documento da terra lhe permite. Mas o Iteraima trabalha em parceria com a FEMAR, né, para ver a questão ambiental, se realmente o agricultor estaria cumprindo as regras, né, do desmatamento, de como preservar ali o meio ambiente, não é isso? Exato. Tanto é que a FEMAR, ela, através de um recurso do Fundo Amazônia, ela vai fazer o CA para todo agricultor familiar, o Cadastro Ambiental Rural, que já é regularização ambiental dessas áreas.
Então, essa política do governo para o setor rural, ela contempla a regularização da terra pelo Iteraima, contempla o licenciamento ambiental pela FEMAR, contempla a assistência técnica pela Secretaria de Agricultura e contempla também a difusão de tecnologia pelo IACT, que é o Instituto de Amparo à Ciência e Tecnologia, que difunde através de novas tecnologias, ele busca a difusão no setor rural. E a CEAPA, com a elaboração de projetos, quero aqui informar que todos esses que receberam títulos definitivos, procure a CEAPA, que a CEAPA vai auxiliar na elaboração de projeto para os bancos. A própria CEAPA vai ajudar quem quiser acessar um financiamento, quem tiver interesse, já que o título é a garantia real, que busca a Secretaria de Agricultura, que ela tem técnicos capacitados para a elaboração de projeto para ser apresentado junto ao banco. Então são políticas transversais do governo do Estado para levar o desenvolvimento do setor primário, do setor rural. Bom, a gente está falando também para os ouvintes da Rádio Roraima no interior. A equipe do Iteraima está agora lá de 22 a 26 de maio, lá na região do Apiaú, não é isso? Apiaú e Campos Novos. E Campos Novos. Eu queria que o senhor falasse um pouco para essa população de lá, como é que eles têm que proceder para poder procurar ali as equipes para se inscrever, tem que fazer inscrição, né? Ou tem Exato. Que fazer a solicitação. Como é que deve proceder? Quem já tem processo de regularização fundiária em andamento, busque o atendimento na Casa do Produtor Rural, tanto lá em Campos Novos quanto lá na Vila do Apiaú. Nós estamos atendendo na Casa do Produtor Rural em parceria com a CEAPA. E quem ainda não deu entrada no pedido de regularização, nossa equipe também está lá com toda a documentação necessária, os formulários para serem preenchidos por ocupante de terra pública, que está ocupando a área anterior a junho de 2009, que nunca foi beneficiado de reforma agrária ou de projeto ou de regularização fundiária, que é brasileiro nato, que a área não tem conflito, ele não tem conflito com seu vizinho. Então ele pode pleitear já a sua regularização, porque a lei estabelece para ele um direito. E nós estamos lá, como eu falei, não estamos fazendo nenhum favor. Sim. É a obrigação do Estado executar essa política de regularização fundiária que está prevista em lei, levar essa segurança jurídica. E peço que as pessoas procurem o atendimento nas CPRs, busque apresentar a documentação que está faltando para a gente poder finalizar a análise do processo e, em cumprindo os requisitos da lei, possa ser beneficiado com a outorga do título, tão sonhado título definitivo, um título legal. Qual é a documentação necessária? É a documentação básica, identidade CPF, titular do requerente do seu cônjuge ou companheira, certidão de casamento, declaração de união estável, algum documento da área, seja CCIR, ITR, documento de sindicato rural que comprove que ele está lá na área, mas a maioria da documentação ela é de cunho declaratório para o agricultor familiar. Então já facilita porque ele não precisa ir várias instituições correr atrás de certidão, daquilo, que isso dificulta muito, principalmente quem é do meio rural, porque não tem condição de vir à cidade resolver as coisas. Porque e geralmente também não tem estudo, né? Não tem estudo e isso sacrifica muito o produtor rural, porque ele vem mal com o dinheiro da passagem, tem que resolver no mesmo dia. E daí a gente criou todos os mecanismos legais para esse produtor rural ele não ter essa necessidade de vir à cidade. Tanto é que o Iteraima, ao invés deles virem para Boa Vista, nós estamos indo ao encontro deles, usando a estrutura da Secretaria de Agricultura para dar mais comodidade, tranquilidade. E é isso que a governadora Sueli Campos pediu. E o secretário, as estruturas de governo, não é para estar na cidade, é para estar no interior, onde tem a demanda. E isso nós estamos buscando. Como eu falei, atender todas as nossas demandas e levar essa segurança jurídica, essa tranquilidade para o nosso produtor rural. Presidente, o homem do campo não precisa correr, se desesperar para procurar o Iteraima para regularizar a sua situação. O Iteraima, depois da gleba Caracaraí, qual é a próxima região que vai estar presente e, claro, vai abranger todo o estado, né? Exato, em primeiro momento, todos esses municípios, saindo do assentimento do Conselho de Defesa Nacional, nós já atuaremos
no município de Caracaraí por inteiro, Iracema, Mucajaí, Boa Vista, Alto Alegre, Bonfim, Cantá, Normandia e Amajari, na sua totalidade. Restando somente os municípios do sul do estado, que nós já estamos em procedimento de preparação das glebas para registro. Mas isso também vai ser anunciado, né? Vai ser anunciado, na mídia. As pessoas podem ficar tranquilas que sempre a gente procura usar todos os meios de comunicação, e aqui agradeço mais uma vez o espaço, porque a informação é o melhor veículo para você executar bem o seu trabalho, porque as pessoas bem esclarecidas, elas realmente buscam aquele seu direito de forma ordeira, ordenada, e isso facilita o nosso trabalho, para atender em tempo hábil aquela demanda. Então, peço que as pessoas, não precisa, como eu falei, desespero, porque é um programa contínuo, mas que as pessoas busquem as equipes do Iteraima no campo, ou se tiverem aqui pela cidade, pela capital, busquem o Iteraima também, para verificar se tem alguma pendência de documento, para já ir agilizando todo o procedimento administrativo para essas pessoas receberem seu título definitivo. E acompanhar pelo site, né? Qual que é o endereço? É www.iteraima.rr.gov.br. Além do site, você vai ver lá o e-mail, o telefone dos gabinetes, das diretorias, que podem ser utilizados para qualquer informação e qualquer dúvida. Então, esses canais de comunicação são muito importantes, porque aproximam o Iteraima da população. Hoje, a maioria dos imóveis rurais do interior, você tem um celular rural, você tem condição de ligar. Sim. Então, isso facilita. A gente quer facilitar ao máximo a vida do produtor rural, para que ele tenha um mínimo de esforço para conseguir seu título, porque ele precisa realmente desempenhar, canalizar todo o seu tempo para a atividade rural. E a gente sabe disso, eu que já convivo muito no meio rural, realmente é uma dificuldade fazer um produtor rural vir para a cidade, porque ele não quer abandonar a sua... Porque um dia que ele passa fora, ele deixa de fazer várias atividades do dia a dia ali da sua área. Então, a gente prefere a gente ir ao encontro deles, mas quem tiver a oportunidade de vir resolver outra coisa na capital, aqui em Boa Vista, procure o Iteraima, porque já facilita, porque às vezes é um documento simples que está faltando, está emperrando o andamento do processo, é uma declaração, é um comprovante de endereço. Então, isso facilita muito a busca, a procura do próprio interessado, buscar seu direito. Ou a gente está próximo dele para atender, ou na medida do possível que ele venha até Boa Vista para se informar da situação do seu processo. Ok, presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui ao Papo Sério. Como sempre, uma conversa muito esclarecedora, especialmente para o homem do campo aí que está nos ouvindo pela Rádio Roraima e também quem nos assiste pela TV Ativa. Obrigado mais uma vez pelo espaço e mais uma vez reforço o pedido que nossos produtores rurais que têm processo em andamento e aqueles que ainda não requereram, procurem o Iteraima, procurem a Secretaria de Agricultura para a gente executar o maior programa de regularização fundiária desse estado, que é o programa Título Legal. Muito bem, e o programa Papo Sério fica por aqui. Queremos agradecer a sua audiência aí pela TV Ativa, canal 20.1 HD, e também você que nos ouve pelas ondas médias e tropicais da Rádio Difusora Roraima, AM 590. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.